Que país você nunca visitaria e porquê? Coreia do Norte definitivamente não. Existem diversos lugares com governos horríveis, mas visitar a Coreia do Norte parece o mais próximo de falta de ética. Não posso dar um único centavo a tal regime, por mais fascinante que seja o país. Somente se fosse de outra forma, estaria disposto a visitá-lo. Além disso, pense o perigo. Mesmo se você seguir todas as regras exatamente, facilmente tu podes fazer algo que os faça decidir que você está indo contra o Estado, ou semelhante. Afeganistão, eu acho. Sou mulher e gosto de ter meus direitos. Eu me sentiria muito insegura. Brasil. Já vi muitos vídeos de sites sobre o país. É seguro na maior parte do tempo, basta fazer o óbvio. Não vá para as partes mais pobres do país, também conhecidas como favelas, principalmente à noite. Evite mostrar objetos valiosos em público. Se precisar, então tome cuidado com pessoas suspeitas. Não há razão para ser completamente paranoico dentro de shoppings, lojas, etc. Irã. Eu sou homossexual, e não querendo ser jogado de um telhado. Bem, isso não é apenas no Irã, também poderia incluir metade do mundo, tais como a Líbia, o Sudão, e não ficaria surpreso se também países asiáticos. Você não teria que se preocupar com isso. O Irã é muito mais civilizado. Eles o enforcariam em um guindaste. Suíça, porque não existe. A Suíça é a falsa. Já estive na França antes e nunca vou voltar por um motivo. Tenho síndrome do intestino irritado com diarreia e não há banheiro público em lugar nenhum. Tive um péssimo momento na minha última visita. Azerbaijão. Assim que virem meu passaporte, provavelmente me levarão como prisioneiro ou me matarão. Isso mesmo, por causa da minha nacionalidade. Você é armênio? Você adivinhou certo, senhor. Não tenho intenção de visitar lugares ricos e sem alma como Dubai. Qualquer lugar onde eu possa ser preso por fazer coisas que considero um comportamento bastante normal. Vestir roupas, conversar. Qualquer lugar onde eu possa acabar na prisão aleatoriamente porque nossos governos estão em guerra. Ou em qualquer lugar onde meu turismo é usado como exemplo da superioridade óbvia do país. Coreia do Norte e França. País que eu nunca visitaria? Provavelmente nenhum. Existem vários que estão muito abaixo na minha lista de preferências, e precisaria haver algumas circunstâncias especiais para que eu pudesse ir. E lugares que são zonas de guerra ativas, como a Síria ou o Iêmen, eu não gostaria de visitar até que estivessem seguros. Austrália. A Austrália tem todas as criaturas mais perigosas do planeta lá, e eu vi vídeos de pessoas andando na rua encontrando a aranha mais perigosa do mundo e, bem, eu não iria à praia por causa do polvo de anel azul. Também há cobras e escorpiões, então sim, eu nunca irei para lá. Qualquer país que quase ninguém fale inglês, alemão, russo ou espanhol. Provavelmente não irei para nenhum país que não tenha muitos falantes de inglês até terminar de aprender russo, alemão e espanhol. Rússia porque não gosto da comida, nem do clima. Também é bastante incompleto em muitas partes. Austrália, porque você vê todas as merdas estranhas que acontecem por lá e não é muito bom que as aranhas mais perigosas do mundo vivam por lá. Eu tenho aracnofobia. Bélgica. Eu sinto que há tanto enriquecimento em qualquer lugar da Europa de forma que a Bélgica simplesmente não seria uma atração para mim. Bem, há muitos países que eu não iria, zonas de guerra ativas e regimes repressivos, porque eles não seriam seguros para mim e eu não gostaria de correr o risco de ser morto ou desaparecer, mas a Arábia Saudita é um dos países que eu absolutamente nunca poderia colocar os pés porque sou ateu e não é exatamente um segredo. Logo eu poderia ser preso como um terrorista lá, ou ir direto para uma prisão. Japão. Tive um trabalho relacionado com poucos japoneses. Acontece que todos eles são super racistas.
Como um país parece o paraíso, mas como pessoas, cara, não as suporto. Para mim, a maior parte da África, Oriente Médio, Austrália e provavelmente a maior parte da Ásia também, são lugares muito quentes. Eu aproveitaria a oportunidade de ir para o Círculo Ártico, mas se me mandassem para um deserto, eu provavelmente morreria antes de sair. Eu adoraria fazer um dia pelos antigos Estados Soviéticos, mesmo que seja apenas para admirar a arquitetura e os veículos. Algumas das ilhas britânicas também estão na minha lista de desejos. Jamais quero ir para o Brasil, especificamente Rio de Janeiro. Já ouvi algumas das piores histórias sobre os perigos que existem lá, de forma que simplesmente não permitiria que minha família visitasse. Polónia, pela forma como trata as pessoas LGBT. Sempre quis visitar Auschwitz porque tinha família lá e que morreu no Holocausto, mas simplesmente não tenho interesse em visitar o país em seu estado atual. Eu sei que eles não estão julgando pessoas do alto como outros países terríveis, que eu nunca visitei, mas ainda prefiro evitar um lugar que me vê como inerentemente inferior e faz várias leis para discriminar. Tenho esperança de que mudem enquanto eu estiver vivo e talvez os visitar algum dia. Liechtenstein, muito perigoso. Não quero acabar sendo uma escrava forçada a ordenhar lhamas pelo resto da minha vida. Apesar de eu ser branco, porquê? Não me sinto seguro quando muitas pessoas inocentes são mortas pelo Estado, e a quantidade de armas na sociedade americana é absurda. Brasil, muitos estupros e assassinatos, tanta gente ignorante, só se preocupando consigo mesmo. China. Por mais que amo os chineses e sua história e cultura, não daria um único centavo ao seu opressivo governo comunista. Isso vale para todos os países socialistas. Isso vem de alguém que morava em um país administrado por comunas antes de ser expulso. Iugoslávia, razões óbvias. Um pouco complicado ir para a Iugoslávia, a menos que você tenha uma máquina do tempo. América. Não estou preparado mentalmente para lidar com o patriotismo e a ignorância. América, e sem discussão. Quando você o perceber, os americanos farão críticas inflexíveis ou irão discutir sobre a razão que você dá para não querer ir visitar. É uma mentira o que dizem. A violência não é o que tanto é falado, e o país possui tantas coisas boas que as pessoas sempre entendem mal, enquanto permanecem em silêncio sobre outros países quando são generalizados. Europa. Sendo uma pessoa negra, não quero mais ser humilhada como turista lá. E se algum negro te humilhar? A Europa tem muitos países. Não quero ser visto como um refugiado ou algum tipo de pessoa inferior a elas. Tive essa experiência em Quebec. Aquele olhar nojento contra mim naquele restaurante. Terrível. Por mais que eu queira, mas não acho que gostaria de visitar a América. Não quero ofender ninguém, mas tem gente maluca lá. E eu não quero levar um tiro aleatoriamente. China e Coreia do Norte. De acordo com as leis da China, posso já estar em algum tipo de lista negra aí. Na Coreia, se eu quiser ouvir atores falando besteiras sobre como eles são incríveis, eu assistiria a novelas. Estou feliz aqui na Europa por não ter que lidar com uma guerra civil por causa de um presidente laranja estúpido. América do Norte. Não quero levar um tiro. China. Não, obrigado. Não quero acabar sendo preso se eu ver algo que não deveria. Índia. Tantas doenças se propagam em um lugar densamente povoado e você poderia pegar sarna até por estar muito perto de alguém. Somália. Preciso dizer mais? China. Publiquei tantos memes anti-governo chinês que tenho 90% de certeza que eles vão me enganar assim que eu pisar em uma embaixada. Imagina na pátria. Grande parte do Oriente Médio.
A Síria, pelo menos a última vez que verifiquei, está em guerra civil há cerca de uma década, e como o Talibã está voltando ao Afeganistão, esses lugares simplesmente não parecem lugares muito bons ou seguros para se viver. China e Coreia do Norte. Não quero morrer, e lá tratam as pessoas como lixo. Os cidadãos chineses podem não estar muito melhor do que os uigures nos campos de extermínio. China, não tenho interesse na comida estranha que comem, muito menos quero ser rastreado pelo governo deles. Obrigado por assistir, vídeos novos diariamente, por favor, se inscreva e ative o sininho para 10 anos de sorte. Até logo mais.